Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Se você tem dúvidas ou questionamentos na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões, do direito previdenciário, é muito fácil. Você pode enviar para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje vamos tratar do direito de família e sucessões, recebendo aqui a doutora Luciane Faraco. Seja bem-vinda, doutora Luciane. Muito obrigada. Vamos então para a primeira pergunta enviada pelo nosso telespectador Jorge. Quando a guarda é compartilhada, eu tenho que pagar alimentos? Bom, essa pergunta é bastante corriqueira, até porque existe uma confusão, às vezes até propositada, de que a guarda compartilhada quer dizer que a criança vai morar em igual período, tanto com o pai como com a mãe. Então, nesse caso, se entende que não teria que um ou outro arcar com as despesas do filho, porque já tem consigo durante o mesmo período de tempo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente começa pela questão da guarda compartilhada, que ela não quer dizer essa distribuição equânime e alternação de residência da criança, né? A criança vai ter uma residência fixa, mas ela vai ter as decisões mais importantes que dizem respeito à educação, ao desenvolvimento, à saúde e à participação da rotina. Se tenta dividir da melhor forma possível equânime entre os pais. Mas igual, a obrigação alimentar fica, né? Ela persiste, o pagamento de alimentos em favor do filho, que serão administrados pelo pai ou pela mãe com quem o filho reside. Tá certo. A próxima questão enviada pelo nosso telespectador Marcelo. Quando meu filho fizer 18 anos, eu paro de pagar alimentos para ele? Portanto, mais uma questão ligada aí ao pagamento de alimentos, doutora. Alimentos é um tema bem Recorrente. delicado e recorrente. Não para de pagar automático. E isso também é uma ideia equivocada que as pessoas têm, porque normalmente a obrigação dos alimentos ela é constituída através de um processo, de uma decisão judicial. E, por vezes, essa decisão não diz, e está certo até em não dizer quando é que estanca, quando é que para, porque os 18 anos é a maioridade. Mas os alimentos, eles se estendem à idade escolar dos filhos, né? E até outras questões de desenvolvimento incompleto. Então, assim, se o filho fez 18 anos, mas ainda está estudando, seja no ensino médio, seja no ensino universitário, e ainda tem esta relação de dependência, os alimentos se estendem. E mesmo assim, mesmo que não fosse o caso, para o pai ou para a mãe deixar de custear esses alimentos, como eles decorrem de uma ordem judicial, ele tem que também recorrer a um processo judicial, que a gente chama de exoneração, para liberar-se, no caso, né, dessa obrigação. Então, portanto, não existe limite de idade. Eu posso ter um filho com 24 anos e ele estar ainda na faculdade, eu vou ter que continuar fazendo o pagamento da pensão alimentícia, ou vai depender da decisão? A decisão judicial, desculpa emendar duas questões numa só, mas a decisão judicial ela já diz até a idade ou não diz, não define, perdão? O normal é ela não definir, e é até o certo ela não definir, né? Porque vai demandar questões particulares, né? Tem-se a ideia de 24 anos como uma média de conclusão de um curso universitário. Mas a gente sabe que isso é uma média, né? Daqui a pouco o filho está fazendo um curso, engenharia, por exemplo, é normal estender além do prazo mínimo, medicina, são circunstâncias particulares, né? Até, às vezes, ele concluiu, mas ele está fazendo uma complementação, por exemplo. Uma pós-graduação. Um mestrado, porque a formação dele é insuficiente para ele se manter ou entrar no mercado de trabalho. Então, por isso,
as sentenças, né, ou os acordos de alimento, eles normalmente não fixam o limite, mas a gente tem pela jurisprudência esses parâmetros. E os 24 anos, que todo mundo se reporta, é muito em função disso, é a média de conclusão de um curso universitário. Do curso universitário. Ok, a próxima questão da nossa telespectadora Luísa. Sou divorciada e tenho 2 filhos. Meu ex-marido paga 35% do salário dele de pensão para meus filhos, mas agora a atual esposa dele está grávida e ele diz que vai reduzir esse valor. Pode fazer isso? Pergunta a Luísa, a doutora Luciana Faraco. Pode, pode fazer isso. A constituição de uma nova família, o nascimento de um novo dependente é uma das causas, mas não isolada e automática, de reflexo nos alimentos que um pai ou uma mãe já tem obrigado com relação a outros filhos. Né? Nessa hipótese dela, o 35% da renda dele já responde por alimentos aos 2 filhos, né? Então, se a gente fizer uma distribuição, mais ou menos, até em razão do princípio da igualdade, da isonomia entre os filhos, né? Desses 35%, por exemplo, 17,5% seria para cada um. Se somar mais 17,5% ao novo, a gente vai ver um comprometimento de mais de 50% da renda desse pai. Claro que tudo isso é matemático, né, e circunstancial, porque tem que ver quanto que ele ganha também, né? E se ele respondendo com mais de 50% da renda dele para sobrevivência dos filhos, para os alimentos dos filhos, como é que isso repercute na sobrevivência dele, na manutenção dele? Então, assim, ó, a constituição de uma nova família e o nascimento de um novo filho é uma das causas, mas tudo isso é ponderado e revisto numa ação de alimentos, no caso de revisão de alimentos, se ele quiser ajuizar contra ela. Fora as circunstâncias especiais, né, Gil, assim, da necessidade de cada um dos filhos, né, do que a mãe de cada um dos filhos pode responder pelos alimentos, porque os 2 têm obrigação. Então, é bem circunstancial, mas para ser objetiva, pode. Tá certo. E aí, de novo, sempre via canal judicial. Via judicial. Tá certo. A próxima questão enviada pela nossa telespectadora Sofia. Antes de fazê-la, doutora Luciane, que está nos dando a honra aqui da primeira participação, a senhora já sabe, mas eu vou lembrar aos nossos telespectadores e telespectadoras que é muito fácil assistir o programa de hoje, que está tratando do direito de família e sucessões, indo ao nosso canal no YouTube, o canal da TVE, lá no programa Consumidor em Pauta, e aí você vai poder assistir no momento mais adequado, de acordo com o seu dia a dia, com as suas atividades. É muito fácil. Não só assistir o programa de hoje, como assistir os programas anteriores que trataram dos temas do direito que eu já citei aqui. E a próxima pergunta, portanto, é da nossa telespectadora Sofia. Estou vivendo uma união estável há 3 anos, mas sempre ouço falar que deveria casar. Casar é melhor que união estável? Pergunta a Sofia, a doutora Luciane. Bom, eu vou dizer que como profissional da área, a gente sempre aconselha o casamento e eu vou explicar para ela por quê. Até casualmente, semana passada, ainda ouvi um desembargador falando isso num julgamento. A união estável, ela, em termos de reflexos, ela de consequências e de direitos, ela está igualada ao casamento. Mas aonde desperta maior discussão na união estável, num caso de dissolução? No termo inicial, quando começou aquela união estável, quando ela acabou, e como é que aconteciam, quais eram os acordos entre eles, enquanto casal. Numa situação de casamento, a gente consegue eliminar inicialmente a data do início, porque tem firmado, o casamento começou naquela data, então o relacionamento começou naquela data. No casamento, se trabalha também bastante questões do regime de bens e dos acordos por pacto antinupcial. Não que a escritura de união estável não possa prever isso, ela pode. Ela pode prever disposição sobre bens, sobre o regime de bens, né, e outras questões que o casal quer. Porém,
As pessoas que tendem à união estável, elas tendem à informalidade. Elas, às vezes, não recorrem à escritura pública. Eu não sei qual é o caso da telespectadora, mas pode ser que ela não tenha nem a escritura de união estável. Então, assim, por isso, sempre os profissionais aconselham o casamento, né? Principalmente para evitar essa discussão de início e fim. Mas uma união estável, às vezes as pessoas querem, acham que é mais Claro. informal, que é menos, não sei, são decisões burocráticos. Burocrático até é menos se não tiver escritura, mas aí eu aconselho ela a ter pelo menos a escritura, né? Porque de qualquer forma tem um horizonte. A próxima questão é enviada pela nossa telespectadora Renata. E ela relata: sou separada há 10 anos e tenho a guarda da minha filha. Agora o pai dela disse que vai pedir a guarda também. Isso pode acontecer? Pergunta mais. A guarda pode ser só dele ou será minha e dele? Pergunta Renata. Bom, nós temos, como eu falei até anteriormente, o regime de guarda, ele comporta tanto a guarda unilateral, que pode ser unilateral materna ou paterna, ou seja, só da mãe ou só do pai, e a guarda compartilhada, que é atualmente o nosso modelo da legislação. A compartilhada, como eu disse, ela divide essas responsabilidades, principalmente essas decisões, né, que dizem respeito à educação, saúde, como eu referi antes, e ao bom desenvolvimento, e uma questão que é pouco explorada, a divisão da rotina, porque ela tem esse objetivo também, né? Sim. Não só aquele com quem a criança mora leva no colégio, né? Não o outro exercendo a ida e o levar e buscar no colégio só quando a criança vai conviver com ele, né? Mas em outras circunstâncias, atividade extracurricular, a um médico, a um dentista, ela é para dividir, para compartilhar todas essas obrigações e essa rotina da criança. Então, assim, ó, ele pode pedir tanto a guarda unilateral paterna, como ele pode pedir uma alteração do regime para a guarda compartilhada. Mas sempre lembrando até que o que primeiro importa é o interesse da criança, né? Então, sempre tem que ter algum fato que justifique alterar a situação atual da criança, principalmente se ela está bem, se a gente vê que o interesse está bem atendido. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos aqui para tratar do direito de família e sucessões com a doutora Luciane Faraco. Nos aguarde. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Se você tem interesse nos temas da área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões, do direito previdenciário, é muito fácil. Você envia a sua dúvida ou questionamento para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estamos tratando do direito de família e sucessões, recebendo aqui a doutora Luciane Faraco. A próxima pergunta da nossa telespectadora Maria Antônia. E ela relata: meu ex-marido está desempregado e diz que não tem mais como pagar os alimentos para nossos filhos, mas os pais dele podem, porque sei que eles têm condições. Posso pedir para eles? Pergunta Maria Antônia. Pode sim, Maria Antônia. A obrigação alimentar, ela se estende aos avós num caráter complementar. Então, é justamente esse caso que tu está falando, né? Numa situação excepcional, onde o pai dos teus filhos não pode, está desempregado, está com alguma dificuldade, ou também até quando tem a falta do pai, né? Os avós, eles também são, até porque a gente tem que lembrar que existe uma solidariedade familiar. Então, essa obrigação alimentar, ela se estende também aos avós e, excepcionalmente, a qualquer outro parente próximo. Mas, nesse caso, ela é substitutiva e complementar, então, dos avós
com relação ao neto, ainda mais nesse caso onde tu diz que eles têm possibilidade. E quando a senhora se referiu a um parente próximo, o que seria, além dos avós, teria alguma outra possibilidade além desse caso, doutora? Nós temos a possibilidade até entre irmãos, né? Ou seja, tio e tia. Mais excepcional, os mais próximos, né? Entre irmãos, ou até mesmo dos filhos com relação aos pais, né? Em idade avançada e necessitando. Isso é um princípio constitucional que tem de solidariedade familiar. Mas, claro, diferentemente de menores e de crianças, essas obrigações, essa necessidade tem que ser comprovada, né? Porque de um filho, de uma criança, de um menor, a necessidade ela é presumida. A gente sabe que um filho, uma criança precisa para a escola, para a saúde. Agora, quando a pessoa é maior e capaz, ela tem que ter uma prova da necessidade. Mas voltando à pergunta dela, no caso dela eu entendo que devam ser menores e o pai, no caso, está desempregado, mas ela pode sim até em caráter provisório, né, transitório, requerer esse suporte dos avós. Perfeito. A próxima pergunta foi enviada pelo nosso telespectador Mário. Eu vivi em uma união estável com uma pessoa por 6 anos. Não tinha nada formalizado. Compramos um apartamento e 2 carros. Eu tenho que fazer algo judicial para dividir esses bens? Bom, com certeza sim, né? Ele tem que, o fato de a união estável não constar de uma escritura pública, não quer dizer que ela não tenha que ser, até por uma preservação de direitos deles, né, e de descendentes, regularizada quanto à sua dissolução, né? Pode ser através de uma ação judicial, até onde tu reconhece a união estável, ou seja, eles falam em quanto tempo durou e como é que foi, o que adquiriram nessa união e também na mesma ação já propõem a dissolução e dizem os termos em que vai ser a dissolução. E sempre lembrando que isso também pode ser feito na via extrajudicial, no caso de não haver menores, né? Então, se é só o casal sem filhos, até porque provavelmente eu não sei como foi a compra desse imóvel, né? Se declarou a união estável, estar unido estavelmente não é um regime de bens que conste, né? Mas eles podem ter adquirido em conjunto na escritura mesmo, no contrato de compra e venda, pode ter um financiamento atrelado a ele, né? Onde a renda do outro também está respondendo pelo financiamento. Então, tem vários desdobramentos. O ideal realmente é consultar um advogado e ver como é que pode fazer essa dissolução de uma forma transparente e certa, né? Para não deixar... Isso pode ser via cartório e via judiciário, doutora? Sim, isso pode ser. Pode ser como não tendo nenhum impedimento de interesse de menor ou incapaz, né? Até existe uma previsão de uso da via extrajudicial também em casos assim, mas ainda não é regulamentada. Então, o certo é, não tendo presença de menor incapaz, pode ser feito esse reconhecimento e essa dissolução e a partilha na via extrajudicial. Como eu fiz uma citação a cartório, a próxima pergunta da nossa telespectadora Simone faz uso também da palavra. Ela diz o seguinte, tá? Ouvi dizer que posso fazer o divórcio no cartório. É verdade? É verdade, o divórcio direto também, nas mesmas circunstâncias, né? Não havendo interesse de menor, ou mesmo dispondo judicialmente das questões dos menores, né? Ou seja, acertando na via judicial alimentos, regime de guarda, regime de convivência, né? O casal pode dissolver o vínculo conjugal, ou seja, através do divórcio, mas daí só entre o casal, e mesmo a partilha na via extrajudicial. Mas essas questões atinentes aos menores, elas têm que ser resolvidas judicialmente. Mas eu vou dizer que esse fracionamento é bem interessante, né? De não tentar juntar tudo numa via só e fazer tudo. Não, então tem menor, vamos fazer tudo judicial. Não, o que puder resolver extrajudicial na via do cartório pode ser feito. Isso, além dessa sua recomendação, além de ela estar baseada num pressuposto de um diálogo mais harmônico, também facilita em termos de tempo, doutora?
Facilita em termos de tempo, e a via extrajudicial, muito bem lembrado por ti, e as pessoas têm que saber, ela sempre é uma via muito proveitosa, célere, mas ela requer a consensualidade, né? Então não podemos ter litígio. Não pode ser na hipótese de um querer se divorciar e o outro não, né? Ou de não existir um acordo com relação à partilha de bens, aí eu não posso usar a via extrajudicial. Ela sempre requer o consenso. Tá certo. Então, como pressuposto também ainda uma pergunta adicional, pode ser feito em qualquer cartório, independente daquele onde foi feito a formalização do casamento, doutora? Por Sim. exemplo, eu casei em Porto Alegre e hoje moro em Santa Maria. Posso em qualquer cartório fazer isso? Pode em qualquer cartório fazer. Isso também acontece na via judicial, né? O fato de ter casado em Porto Alegre, o casal pode estar morando no interior, no outro estado, até não tem problema nenhum. Ele pode fazer aonde estiver, até porque esse registro do divórcio vai ser comunicado no registro civil, vai constar da certidão de casamento, né, que se divorciaram. Então não requer que seja no mesmo lugar, e a mesma coisa na via extrajudicial. Tá certo. A próxima questão enviada pelo nosso telespectador Henrique, e eu volto a lembrar a todos vocês, telespectadores e telespectadoras, que se você tem alguma dúvida ou questionamento, seja na área do direito do consumidor, seja na área do direito do trabalho, no direito imobiliário, no direito comercial, no direito tributário, no direito previdenciário e, no nosso caso hoje aqui, tratando com a doutora Luciane Faraco, no direito de família e sucessões, você pode enviar a sua dúvida e questionamento para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br. A próxima questão do nosso telespectador Henrique diz o seguinte: como funciona para eu casar e minha futura esposa não venha ser dona também dos bens que eu já tenho? Como fazer isso? Tem como fazer isso? Pergunta ele, na verdade. Tem como fazer isso e deve fazer isso. Isso diz respeito ao que eu estava referindo ao regime de bens, né? As partes, nós temos um regime legal, aquele regime em que se o casal antes do casamento não recorre a um tabelionato para fazer um pacto antinupcial e simplesmente casa pelo regime legal, nós temos o regime da comunhão parcial, que quer dizer justamente isso. Os bens que cada um tem anterior ao casamento são particulares, são seus, então não comunica, o outro, numa hipótese de divórcio ou separação, não vai ter direito. Né? Mas pode fazer uma opção, chancelar um regime de separação total. Nós queremos que mesmo o que for adquirido durante o casamento ou na constância da união, seja tu adquire os teus, eu adquiro os meus. Né? Isso é feito através da opção desse regime da separação de bens, que se faz através de uma escritura de pacto antinupcial, num tabelionato, né? E depois dela, ela é referida no registro civil onde vão casar, ou quando é a escritura de união estável, é feito tudo na mesma escritura, eles já pactuam qual o regime que querem, então ele vai constar do instrumento, seja da união estável, seja do casamento. E nós temos, então, como eu falei, o regime da separação total, onde cada um tem as suas coisas, adquire os seus bens independentemente, fora o regime legal esse da comunhão parcial. E temos o da comunhão universal, onde também, através desse pacto, as partes dispõem que mesmo os bens que tinham anteriores e mesmo os que herdarem, ou mesmo os que receberem por doação, vão ser comuns. No caso dele, né, o que ele quer é preservar os anteriores. Então, ele casando só pelo regime legal da comunhão parcial, ele já preserva. Porque o que ele vai dividir no futuro? No futuro, ele vai dividir bens que foram adquiridos durante o casamento, mas de forma onerosa. Então, o que eles comprarem juntos ou depois do casamento, né? Isso é bom até lembrar e falar, porque as pessoas confundem um pouco isso. Ah, mas só eu trabalhava. Não importa. Só um trabalhava, mas foi adquirido na constância do casamento, pertence aos dois e vai ser partilhado. E pela sua experiência, doutora, o número maior de demandas
nessa área né, pós-separação estão mais ligadas à união estável ou à união formal, tradicional, do casamento tradicional? Pela sua... Uma pergunta que não está aqui no roteiro, mas só para também elucidar aqui a nossa audiência aí em relação ao o que é mais pauta aí nessa área do direito de família e sucessões, ou seja, fruto das circunstâncias da união estável ou da união tradicional? A união estável, como as pessoas se apegam muito à informalidade dela e vão depois, né, numa situação de dissolução, numa situação de rompimento, buscar a via judicial, e daí, como eu disse, começa aquela discussão de quando é que começou e quando é que terminou. Quando não tem instrumento nenhum, não tem uma escritura de união estável e não é um casamento, o regime, o período que vai se reconhecer de união estável, ele vai ser regido pelo regime legal, né? Então, as discussões vão ser em cima disso. Enquanto que, se faz a escritura ou o casamento, pode ter a opção dos outros regimes. Muito obrigado, doutora Luciane Faraco, pelos seus esclarecimentos. Consumidor em Pauta fica por aqui e aguardamos vocês na próxima edição. Até lá!